Bem-vindos a mais uma aula do Sanaflix Aprofunde. Dentro da clínica médica e da cardiologia, o tema de hoje é bradiarritmias. Então, o roteiro da nossa aula, a gente vai falar de um caso clínico, vai discutir a conduta inicial, falar sobre o marcapasso transcutâneo e, por fim, falar do tratamento definitivo para o caso. Qual que é o caso? É um senhor de 78 anos que tem uma queixa de cansaço para as atividades habituais há 20 dias, com bastante tontura nos últimos dias. Sem ortopneia, sem dispneia paroxística noturna, também negava febre. É um senhor que negou o uso de medicações e qualquer comorbidade. Ao exame físico, ele estava com a pressão de 8/5, com frequência cardíaca de 40, saturando 89 em ar ambiente e com frequência respiratória de 22. Regular estado geral, TAC dispneico, ausculta cardiopulmonar normal, mas um tempo de enchimento capilar de 5 segundos, lentificado e desorientado no tempo e espaço. A partir daí surgem algumas perguntas. Primeiro, o que fazer com esse paciente? Conduta inicial. O que eu tenho que fazer de exame complementar e principalmente qual que é o tratamento para ele? O paciente tem uma frequência de 40, então ele está bradicárdico. Todo paciente com bradicardia, na avaliação inicial, temos que ver como que está a hemodinâmica desse paciente. A avaliação hemodinâmica para avaliar se o paciente está estável ou instável. Isso a gente faz baseado nos 5 Ds. Então, primeiro D, dispneia. Se o paciente está taquipneico, desaturando, ele é considerado instável. Segundo D, dor torácica, uma dor torácica anginosa. Aperto no peito, espalha para o pescoço, espalha para os braços, tem sudorese junto. Próximo D é o desmaio. Então, se o paciente sincopou por conta da bradicardia, isso é um critério de instabilidade. A diminuição da pressão arterial também. E, por fim, a diminuição do nível de consciência. O paciente que fica confuso, que não responde a comandos, ele é considerado instável. Então, se eu tiver um desses critérios, já é suficiente para considerar a bradicardia instável. O nosso paciente tem 3 critérios. Ele está dispneico, ele tem uma hipotensão, 8/5, e ele está em Glasgow 14 desorientado. Ou seja, é uma bradicardia instável. O que fazer? Esse paciente tem que ser imediatamente levado para a sala de emergência e feito MOV. Monitorização, oxigênio, que ele está saturando mal, acesso venoso calibroso e exames. E qual que é o exame fundamental aqui? Eletrocardiograma. Então, se a gente der uma olhada nesse eletro do paciente, para contar a frequência cardíaca no eletro, geralmente o que a gente faz? Vê a distância entre duas ondas R's, vê quantos quadrados grandes tem, conta e faz a divisão por 300. Então, se eu tenho 5 quadrados grandes, 300 por 5, 60. Aqui, se for ver, tenho mais de 5 quadrados grandes. Como que eu posso contar de maneira mais fácil, assim, quando está muito bradicárdico? Eu vejo o D2, certo? Em D2 eu tenho mais ou menos 10 segundos. E aí eu vou contar quantos batimentos eu tenho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 batimentos em 10 segundos. Em 1 minuto eu tenho quanto? 7 vezes 6, 42. Então ele está com uma frequência de 42, bradicárdico. Próximo passo aqui é avaliar a onda P e o QRS. Eu tenho ondas P, se vocês observarem, que não levam a QRS, ou seja, ondas P bloqueadas. Onda P bloqueada igual a BAV, bloqueio átrio-ventricular. Eu tenho 3 graus de bloqueio átrio-ventricular. Que grau que é esse aqui? Eu tenho que tentar estabelecer a relação entre P e QRS. Aqui não existem ondas P bloqueadas, ou seja, não é o primeiro grau. BAV de primeiro grau tem um P para cada QRS, com PR longo, que não é o caso aqui. BAV de segundo grau, eu tenho P's que conduzem e em algum momento elas deixam de conduzir, que não é o caso. Dá uma olhada, aqui eu tenho onda P que cai no QRS, depois, aqui no comecinho do QRS, aqui a onda P está caindo depois da T, aqui ela já caiu dentro da onda T. Em resumo, eu não tenho relação nenhuma entre P e QRS, eles estão dissociados, desconectados. Isso é um BAVT. No BAVT, o intervalo entre as ondas P e o intervalo entre as ondas R é regular e eles não têm relação. Se eu olhar isoladamente esse batimento aqui, ó, até parece que tem uma relação, mas se eu olhar numa linha contínua, na verdade só foi uma coincidência, porque a onda P está na frequência dela e o QRS está na frequência dele. Em alguns momentos pode ter uma coincidência e parecer que tem condução, mas não, eles estão dissociados. Então o paciente tem um BAVT. Qual que é a conduta para um paciente com bradicardia instável? Conduta inicial, atropina. A atropina é uma droga anticolinérgica, ou seja, o sistema parasimpático é inibido,
parasimpático faz bradicardia. Então você inibe o parasimpático, o que vai prevalecer? Sistema simpático, que faz taquicardia. A atropina é dada na dose de 0,5 mg EV, ela pode ser repetida num total de 6 vezes por uma dose total de 3 mg. Qual o problema? Os BAVs avançados respondem mal. Por quê? Parasimpático basicamente inerva o nó sinusal e o nó atrioventricular. Os bloqueios avançados, como o BAVT nesse caso, o problema não está no nó atrioventricular, ele está abaixo no sistema de condução. Então o parasimpático não vai ter muita diferença eu inibir o parasimpático nesse caso. Então para esse caso específico, a atropina não é uma boa droga porque o paciente tem um BAVT. Então o que fazer? Eu tenho a opção do marcapasso transcutâneo. Marcapasso transcutâneo é colocado ali beira-leito, são pás autoadesivas, só que o paciente pode sentir dor, incômodo, então ele tem que receber uma sedação e principalmente uma analgesia. E ela é uma ponte até você passar o marcapasso transvenoso, geralmente via jugular. Se eu não tiver um marcapasso transcutâneo, eu tenho opções de drogas que aumentam a frequência cardíaca. Quais são as opções? Dopamina de 2 a 20 microgramas quilo por minuto ou a adrenalina de 2 a 10 microgramas por minuto. Essas drogas têm um efeito adrenérgico, ou seja, tem uma estimulação simpática que faz a frequência cardíaca subir. E não, eu tenho marcapasso, eu tenho as pás do marcapasso. Como que funciona para colocar o marcapasso? Então, o primeiro ponto do marcapasso tem que ter as pás, essas pás aqui, autoadesivas, né? Você tira e cola ela no tórax do paciente. Essas pás podem ser coladas da forma tradicional, uma do lado, a anterolateral do lado direito e outra no ápice do coração, ou podem ser colocadas também da forma anteroposterior. Então uma fica no ápice e a outra fica na região do dorso, ao lado da coluna vertebral, um pouco abaixo da escápula. Esse formato é até mais eficaz para transmitir o estímulo no coração e é o ideal, é o preconizado no caso do marcapasso transcutâneo. É melhor do que o anterolateral tradicional que a gente usa na desfibrilação. Depois que eu posicionei, o paciente tem que ser orientado, ele tem que receber uma sedação e analgesia. Principalmente analgesia para não sentir dor. Morfina ou fentanil. Então, remédios potentes para analgesia. Próximo passo é ligar o marcapasso e estimular uma frequência. Então, qual frequência que eu quero para esse paciente? Ele está com uma frequência de 42, eu quero que ele fique com uma frequência de quanto? 70, 80? Isso é o normal. Então vou lá e escolher essa frequência. E aí eu tenho duas opções de modo. Tem o modo fixo, então se eu escolher a frequência, por exemplo, eu quero que o paciente fique com uma frequência de 60 estimulada. A cada segundo vai ter um estímulo, uma espícula a cada segundo para dar uma frequência de 60. O de demanda já é diferente. Eu vou estipular que eu quero a frequência de 70. O marcapasso só vai funcionar se a frequência do paciente cair abaixo de 70. Então, se o paciente tiver um batimento de 80, o marcapasso não funciona. Se o batimento do paciente cair abaixo daquele limiar que eu estipulei, ele vai entrar para fazer a estimulação. Então, o que a gente observa aqui embaixo? Aqui a gente tem uma tela de desfibrilador com marcapasso, e aqui eu tenho espículas, ó, que é o estímulo cardíaco. Vamos lá. Aqui, a frequência do paciente está em 38 e aqui eu tenho espículas. Essa espícula significa a estimulação elétrica do marcapasso. E essas espículas não são seguidas de QRS. Aqui eu tenho uma espícula que é seguida de QRS e aqui não. E o que eu tenho aqui? Um modo de demanda que foi colocado, com 80 ppm é o batimento que eu escolhi, e 50 mA. O que é esse 50 mA? A energia de estimulação. Então começa com 30, 40 mA, que é o que está dando de energia, é a corrente elétrica que está indo. Só que essa corrente elétrica no marcapasso transcutâneo, ela tem que ser aumentada, geralmente em torno de 80, 90, até 100, porque eu tenho que ter toda essa resistência da pele, subcutâneo, músculo, ossos, até chegar no coração. Então a energia tem que ser alta, por isso que a gente tem que fazer uma analgesia potente no paciente para ele não sentir a dor dessa corrente elétrica passando pelo tórax. Eu vou aumentando essa energia até acontecer o seguinte, que a gente chama de captura elétrica. O que é isso, a captura elétrica? Cada espícula, olha só, o batimento agora está em 80, do jeito que eu queria, e cada espícula está gerando um QRS. O QRS é largo, porque é estimulação de marcapasso. Veja, eu tenho uma espícula seguida de QRS largo. Aqui eu estou com o modo de estimulação de 80 e aqui a energia já foi para 80 também, ó, 80 mA. Então, eu fui subindo 50, 60, 70 até 80 até acontecer isso, captura elétrica. Cada espícula gera um QRS largo.
Ótimo, tive captura elétrica, agora o próximo passo eu tenho que ter captura mecânica. O que é isso? Aquela frequência cardíaca que está lá no monitor de 80, eu tenho que ver se o batimento cardíaco do paciente está igual, está em 80. Se ele tiver com as pás no marca-passo, ele vai estar assim, ó, sendo estimulado e tem uma contração involuntária do peitoral. Se eu tentar sentir o pulso carotídeo, eu posso estar enganado por essa contração. O ideal é palpar o pulso femoral. Então, eu vou lá na femoral, palpo o pulso e vejo se a frequência está batendo. Se eu tiver uma frequência de pulso de 80, eu digo que houve captura mecânica. Então, eu tive captura elétrica, cada espícula gerou um QRS, tive captura mecânica. O pulso femoral está batendo com a frequência do monitor. Aí, ótimo, eu consegui organizar o meu marca-passo, ele está funcionando bem. Próximo passo aí é aquela garantia. Eu aumento um pouquinho, deixo em 90, 100, para se o paciente se mexer, se tiver algum problema, eu tenho uma energia de reserva, aquele chorinho, para garantir que não vou ter problemas. Assim eu consigo definir completamente o meu marca-passo transcutâneo e ele vai funcionar adequadamente. O marca-passo transcutâneo, pessoal, é um tratamento provisório. Ele pode ficar algumas horas, mas o ideal é que você já se prepare para passar o transvenoso. O transvenoso precisa de treinamento, o ideal é que chame uma pessoa que tenha prática no procedimento, porque deve ser feito uma punção, né, como um acesso venoso central, e os principais acessos são a veia jugular interna direita e a subclave esquerda, pela posição, né, até chegar no átrio. Ele é passado pela veia, desce pela cava superior, átrio direito até o ventrículo direito. O objetivo é que a ponta desse eletrodo fique lá no ventrículo direito, na região do septo lá embaixo. É ali que ele deve ficar. Então esses dois são os acessos preferenciais para o marca-passo transvenoso provisório. Esse aqui é o aspecto, pessoal. Então está o pescoço com o introdutor, aquele cabo azul é o cabo eletrodo do marca-passo. E fica com um gerador externo. Então esse cabo eletrodo é ligado num gerador que nem esses que eu estou mostrando. E esses geradores aqui, olha só, aqui eu posso determinar a frequência, posso determinar a energia de estimulação do jeito que eu fiz lá no desfibrilador para o marca-passo transcutâneo. Só que aqui vai ser para o marca-passo transvenoso provisório. E como que é o aspecto do eletro, quando eu faço eletro no paciente que está com marca-passo? Ele tem espícula, né? Então vocês podem ver aqui, ó, as espículas, né, que são a estimulação, essa linha dentro do eletro, uma linha vertical, e essa linha é seguida por um QRS largo. Por quê? Porque o QRS que é estimulado pelo marca-passo, ele sempre vai ser largo, porque a condução não é a condução natural por His/Purkinje, é uma condução que vai passando célula a célula do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. E como a ponta do marca-passo está lá no ventrículo direito, tem esse aspecto de bloqueio de ramo esquerdo. Então, o estímulo está vindo da direita para a esquerda e está vindo lá de baixo da ponta do ventrículo direito para cima. Então, as derivações inferiores vão estar negativas. Olha só, a ponta do marca-passo está aqui embaixo, né, no ventrículo. Então, o que acontece? V1 está aqui olhando o ventrículo direito, está aqui na frente. O estímulo vai vir da direita para a esquerda, então está indo lá para trás. V1 vê o QRS negativo. E as derivações inferiores, D2, D3 e AVF, também vão ver o QRS como negativo. Então, quando eu faço um eletro de um paciente com marca-passo, geralmente ele tem um QRS largo, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, e as derivações inferiores são negativas. Esse é o eletro típico de um paciente com marca-passo transvenoso e tem aquela espícula de estimulação. O marca-passo transvenoso pode até ficar alguns dias, mas você já tem que definir se o paciente vai precisar de um marca-passo definitivo. O marca-passo definitivo, ele não fica com um gerador de estímulo para fora, né, com um fio para fora, não. O gerador que a gente chama, ele fica aqui no peito do paciente. Ó. Aqui é só uma imagem para vocês verem como funciona, mas isso é subcutâneo, não é assim que fica, a gente não consegue ver. Faz um corte na pele e fica no subcutâneo. Aqui é só para vocês olharem como é o aspecto de um gerador. Ele tem esse tamanho, ele é pequeno, ele tem 3, 4 centímetros, fica embaixo da pele, e aí o marca-passo, os fios do marca-passo ficam dentro, passam por dentro da subclávia, e você não vê, isso fica tudo dentro da pele, embaixo dessa região aqui entre o peitoral e o deltoide. E esse é o aspecto de um raio-x de um paciente com marca-passo. Aqui a gente vê lá de cima que
o fio, o cabo eletrodo, né, que é o fio do marca-passo, vai descendo pela jugular, ele desce pelo átrio direito, ventrículo direito, e a ponta está aqui, ó, aonde deveria estar, a seta branca, lá na ponta do ventrículo direito. Então é importante, depois que passa o marca-passo, fazer um eletro e fazer um raio-x para ver se não teve complicação. Quando eu vou puncionar e passar, eu posso fazer uma lesão no pulmão, hemotórax, pneumotórax, e até posso fazer um derrame pericárdico se eu puncionar a parede do coração. Então é importante fazer um eletro e um raio-x sempre depois da passagem do marca-passo definitivo. Então, basicamente, nós conversamos sobre um caso clínico de uma bradicardia instável, que era um BAVT. A conduta inicial, que é levar esse paciente para a sala de emergência, ele tem que ser colocado no marca-passo transcutâneo, preferencialmente. A atropina não tem boa resposta para BAVs avançados. A gente descobriu como que faz para colocar um marca-passo transcutâneo, o que a gente tem que estipular no marca-passo, a frequência, o modo de estimulação, a energia para ter captura elétrica e captura mecânica, e o tratamento definitivo, que é o marca-passo definitivo que é implantado no subcutâneo embaixo da pele. Essas são as referências da aula. E até a próxima, pessoal.